O título da mensagem é Siló, um encontro marcado por Deus. Deus está se movendo na história, queridos. Ele está movendo todas as coisas na história, de eternidade a eternidade. E ainda que isso não fique tão claro a olhos naturais, Deus está no controle sobre todas as coisas. Há uma mudança de estação, de tempo em tempo, porque a vida é cíclica. E Deus, Ele vai colocando as suas digitais, tanto nas nossas histórias individuais, quanto nos ciclos do cosmos, da natureza. A resposta certa vai determinar a bênção. Alinhamento e destino tem a ver com ciclos. E quando a gente fala que Deus tem um encontro marcado contigo, nós estamos falando disso. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 49, nós vamos ler o versículo 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Na minha versão fala, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Siló, essa outra versão que está aqui na tela está falando, está colocando Siló como que venha aquele a quem ele pertence. Então Siló significa aquele a quem ele pertence. Por isso, a mensagem hoje vai permear sobre o significado de Siló. Antes, vamos falar com o Pai mais uma vez? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós queremos agora nos render, Pai, para ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha falar conosco. Fala, Senhor, e não te cales. Use a minha vida pela Tua graça e misericórdia. Saca-me da Tua aljava e alcance os corações. Pai, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, amém. Siló, então, é citado a primeira vez aqui neste texto de Gênesis, a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra Siló. Quando Jacó, o patriarca Israel, estava ali liberando a bênção sobre seus 12 filhos. Ele estava prestes a partir e ele estava abençoando os filhos. E estava profetizando ali sobre Judá. Ele fala essa palavra Siló. Jesus veio da linhagem de Judá. Por isso ele é chamado o leão da tribo de Judá. E então, Israel libera ali aquele que traz paz, a quem pertence o governo. A profecia que foi liberada sobre Judá, ela tem um cunho messiânico. Ela libera ali um significado que tem a ver com o governo sem fim, que tem a ver com a paz sem fim, com um principado que não será destituído, com o nosso Salvador, o príncipe da paz. Esse lugar marcado por Deus está em Jesus. Então, Siló significa isso. Siló foi um dos lugares mais importantes para Israel no período pós-êxodo, Se localizava ali na região montanhosa de Efraim, ao norte de Jerusalém. Logo depois, então, de entrar na terra prometida, Josué, lá em Josué 18:1, ele estabelece o tabernáculo em Siló. Saindo do deserto, o tabernáculo era itinerante, mas entrando na terra prometida, o tabernáculo foi estabelecido em Siló durante séculos. Sim,
E Siló, então, vai significar isso, um lugar de permanecer. A Arca da Aliança permaneceu nessa cidade. Foram 369 anos, segundo o Talmud. E a permanência ali em Siló, da Arca da Aliança, tem um significado para nós. Era o mais glorioso lugar de culto. A esperança de todos os aflitos, os sacrifícios ali eram feitos. Assim também como as festas e as peregrinações, era um local onde decisões espirituais e políticas eram tomadas. Foi em Siló que as tribos receberam sua distribuição de território. Sim, está lá em Josué, no capítulo 18 ao capítulo 19. Também em Siló, Ana orou e Samuel nasceu. Está em 1 Samuel 1. Samuel cresceu e se tornou profeta também em 1 Samuel 3. Foi em Siló que Israel sofreu um terrível golpe. A Arca da Aliança, que era símbolo da presença e da força do Senhor, foi roubada pelos filisteus. Está lá em 1 Samuel 4. Esse lugar onde as pessoas iam para lá, para sacrificar, para orar, para clamar, para buscar da presença de Deus. Com o passar do tempo, foi sendo esquecido pelo povo de Israel. E o povo de Israel foi sendo enganado, assediado, e foi se rendendo à idolatria, à adoração a falsos deuses, a ídolos. E o resultado disso a gente já sabe. À medida que nós nos aproximamos de Deus, a vida começa a receber plenitude, direção, provisão. Mas à medida que nós vamos nos afastando de Deus, vamos entrando em densas trevas, vamos entrando por um caminho de engano. E foi assim que aconteceu com Israel. Siló foi destruída, a arca da presença, a arca da aliança foi roubada pelos filisteus e colocada dentro do templo pagão de Dagon. E aquele povo sofreu um grande golpe terrível. Os israelitas haviam se transformado em idólatras, profanaram a cidade e o templo. Siló foi então pisada pelo exército inimigo. O lugar de adoração foi ao chão. Porque, queridos, não se engane, de Deus a gente não zomba. Deus não divide o altar dele. Deus, ele se retira, ele tira a boa mão dele, que é proteção para o seu povo. Ele retira quando o povo começa a adorar ídolos. E por que que Deus faz isso? Porque Deus tem prazer em ver a tristeza e derrota dos seus filhos? Não. É porque Deus tem um encontro marcado conosco. E quando Ele nos vê indo para tão distante, tomando caminhos inerrantes, Ele se manifesta. Aí nós podemos ver aqui na história que tudo isso aqui estava acontecendo em Siló era reflexo da condição moral e espiritual sob a qual Israel se encontrava. A decadência de Siló é uma resposta, uma reação de Deus para que aquelas pessoas acordassem do sono da morte. Não era para destruir aquele povo, porque Deus não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que ainda fumega, mas para evitar um mal maior. Quando a Arca da Aliança foi retirada de lá, era exatamente porque ela já estava esquecida lá. É porque ela já estava abandonada. E Deus queria acordar aquele povo para aquilo que eles tinham e não valorizavam. Ei, não espere perder para dar valor. Não espere ver
ver o extraordinário Deus da glória nos seus dias tão ordinários, na presença constante, na graça dele que te alcança a cada minuto, no seu suspiro, em cada instante. Não espere estar numa situação de vida tão difícil para se lembrar do seu Criador, para buscar a presença dele como nunca antes. Não espere chegar à última instância de um problema para clamar a Deus de todo o coração. Clame a Ele nas pequenas coisas. Ande com Ele nos limiares, no seu dia a dia, em cada ato, em cada decisão da sua vida. Porque foi para isso que Deus enviou o Filho dele a este mundo. Para ter um encontro marcado conosco todos os dias. Para guiar cada passo nosso. Mas Israel se desviou para bem longe. Olha o que diz lá os Salmos de número 78, do verso 60 ao 61. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Está falando exatamente do que aconteceu ali em Siló. Porque aquele povo estava tão idólatra que eles começaram a entender a Arca da Aliança como um amuleto. Eles não iam lá adorar o Deus vivo, eles não se rendiam mais aos princípios deste Deus, que é santo. Mas eles, no momento de luta, eles estavam em guerra contra os filisteus. Sabe o que eles fizeram? Busca lá o amuleto. Pega lá a Arca da Aliança em Siló e traz, porque assim nós venceremos a peleja. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus já estava vendo a distância daquele povo, a indiferença deles. O simples fato da arca representar a presença era apenas sombra do que haveria de vir, que é o que nós vivemos hoje. Cristo em nós, a esperança da glória, um Deus Emanuel que deseja habitar no meio do seu povo. Mas esse mesmo Deus estava alerta ao que estava acontecendo. Então o que aconteceu? A arca foi trazida para perto. E foi isso aqui que aconteceu, ó. Deus entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Os filisteus ganharam aquela guerra, eles humilharam Israel, eles pegaram a Arca da Aliança e levaram para dentro do templo de Dagom. E Deus é tão poderoso que dentro do templo de Dagom, a imagem de Dagom só ficava caída no chão. Eles levantavam e ela caía novamente. Porque Deus se manifesta onde Ele quer, do modo como Ele quer, quando Ele quer. Aquele povo perdeu a guerra porque Deus chegou no momento de virar o ciclo. Chegou no tempo daquele povo ser sacudido. Porque a vida é cíclica. Quando nós pensamos que sempre será do mesmo jeito, quando você vai pensando que pode viver uma vida na prática do pecado, porque você praticou 1, 2, 3 vezes e não te aconteceu nada, acorde do sono da morte, porque Deus contempla a terra e Ele vê os nossos atos. Não somos salvos pelos nossos atos de justiça, somos salvos pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, mas Ele nos salvou para nos transformar em justiça, em glória. O que é a justiça de Deus, queridos? É Cristo em nós. Então o povo de Israel, que estava em guerra, perdeu e eles estavam mal espiritualmente. Então aquela derrota expôs a realidade deles. Naquele dia, 30.000 homens de Israel foram mortos. Os filisteus levaram a arca com eles. O sacerdote Eli,
que já estava com 98 anos, ficou sabendo da derrota, caiu para trás, quebrou o pescoço. A nora dele, quando ficou sabendo, ela estava grávida de Finéias. Os 2 filhos terríveis do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, profanavam o templo, se prostituíam no templo e achavam que estava tudo por isso mesmo. O dia mau chegou, a casa caiu, os filhos de Eli morreram, tanto Ofni quanto Finéias. O sacerdote Eli caiu para trás, quebrou o pescoço. A nora dele, grávida, deu o último suspiro e disse: Icabode, foi-se a glória. Queridos, nós não podemos brincar de sermos servos e filhos do Deus Altíssimo. Não podemos ser enganados pelo nosso inimigo. O príncipe da potestade do ar, ele tem cegado o entendimento de muitos. Isso é o que ele sabe fazer de melhor. Mas aqueles que andam com o Senhor, têm seus olhos abertos, estes estão alertas para os sinais, para os ciclos, para as medidas, para os tempos. Nós somos o povo de Deus nessa terra e Ele nos dá graça, o Espírito Santo nos faz entender os ciclos. Percebe que nós como nação estamos na virada de um ciclo? Porque sempre quando um ciclo está se fechando, quando algo está acontecendo, você vai se deparar com um ponto de inflexão. O que é isso? É um ponto que não flexiona, vai quebrar, vai ter racha, vai ter rebuliço, vai acontecer algo que vai ser ruim para muitos, que vai ser difícil. Por quê? Porque está chegando o final de um ciclo. Era o que estava acontecendo aqui em Siló. Naquele dia, 30 homens caíram. E o profeta Jeremias, ele profetizou sobre isso. Ele relata sobre a destruição de Siló. Vamos ver Jeremias 7, 12. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome. E vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Aquele que era para ser o lugar de adoração, onde ele primeiro fez uma habitação em honra ao nome dele, ele também fez um lugar de rompimento, de inflexão, um rebuliço. Porque Deus é aquele que cumpre os planos. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ele vai fazer o que Ele decidiu fazer. E há um tempo designado para todas as coisas. A nós cabe discernir com temor e tremor. E andar diante de Deus, na direção dEle. Siló é o lugar onde Deus modifica a nossa forma de se relacionar com Ele. Ele tira a idolatria, Ele tira a religiosidade. Porque, queridos, a história não tinha acabado ali. Imagina, não. A história de Siló não se encerrou ali. Seria uma triste realidade se tivesse findado ali. A de que Deus já não poderia mais ser visto entre o seu povo. Mas Deus persiste em querer se revelar. Deus continua firme. Ele continua guardando o seu remanescente. Sabe, o santuário, a esperança para os aflitos, continua nos planos de Deus. Caminhar para Siló e não encontrá-la era um abismo sem fim. Sabe o que significa isso? O pecado. O abismo sem fim entre Deus e os homens foi aberto através do pecado.
Mas Jesus é nosso ponto de encontro. Jesus nos trouxe um caminho de reconciliação. Esse lugar chamado Siló, o lugar de encontro com Deus, o lugar de restauração, o lugar de arrependimento, o lugar de conserto. Deus restaura a sorte daquele povo novamente. Outra vez, Ele teve misericórdia. Siló, tal qual Jacó profetizou no começo, prevaleceu. E isso comunica muito sobre a sua e a minha história. Manda dizer que você prevaleceu. Permaneça de pé. Esteja firme no propósito. Não estremeça. Não se abale. Não se engane. E nem se ensoberbeça também nas vitórias. Não espere apenas ter esse encontro com Deus nos dias difíceis, nos dias maus. Mas nos dias felizes, nos dias em que você desfruta da melhor parte da vida, coloque Deus em primeiro lugar. Dê toda a glória a Ele. Se tiver algo para se gloriar, diga, é o meu Deus na minha vida, porque eu sou pó. E de lá Ele me tirou. E se não fosse o Senhor comigo, eu nem sei onde eu estaria. Porque essa é a verdade. Se não fosse o Senhor na minha vida, já estaria a 7 palmos debaixo da terra. Se você não estivesse debaixo da poderosa mão de Deus, você já estaria tão distante, tão longe. E Siló é esse lugar em que Deus te traz para mais perto. É onde você entende que tudo começa através de um posicionamento verdadeiro. Chega de hipocrisia. Chega de viver uma vida como se Jesus não fosse voltar. Chega de brincarmos com o altar do Senhor. Chega. Deus está falando. Eu estou virando uma chave, eu estou mudando um ciclo. É o lugar onde aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas, a ouvir a voz dEle e a obedecer, a sentir a alegria da sua presença e a discernir as estações e os planos de Deus. Siló é esse lugar em que você tem maturidade e você passa a discernir melhor as coisas. Você passa a rejeitar algumas mesas. Você passa a não entrar mais em toda porta aberta diante de você. Você começa a entender o tempo de Deus para você, os planos de Deus para você. Deus tem um tempo designado para você. Ele nos incluiu no seu plano eterno de salvação. E a palavra para ciclos na Bíblia é moed. Ela aparece mais de 200 vezes no Tanakh, que é o Antigo Testamento, né? No Tanakh judaico. E essa palavra sempre vem associada a tempos designados, a encontros marcados e a estações sagradas. É muito bom ver isso na Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia, né? Então você vai perceber que ali, moed significa determinar, designar, marcar. Deus marca encontros conosco. Não é sempre do mesmo jeito. Sim, Ele vem e habita em nós. Mas quando Jesus olha para Jerusalém e chora, e Ele fala sobre uma visitação que não foi abraçada, que não foi valorizada, Ele está falando sobre encontros que Ele marca conosco. Ele fala sobre discernirmos, sobre a nossa chamada, sobre quando Deus te chama. Sabe quando Ele te acorda de madrugada e Ele está te chamando para orar? Sabe quando Ele fala, Ele sussurra ao seu ouvido, larga um pouco o celular, abre meu livro, eu quero falar contigo. Se retire um pouco dessa bagunça, dessa correria, desse monte de vozes. E venha à parte comigo, fecha a porta do teu quarto. Eu quero te visitar de maneira diferente. Esses são moedes, são encontros marcados, são dias selados.
Existem dias que Deus traz uma unção diferente, que Ele vai falar algo diferente. Não é sempre do mesmo jeito. Aquilo que Deus fez com você no passado, talvez você está esperando Ele repetir do mesmo jeito. Não! Deus vai fazer de maneira diferente. Ele diz a mim, clame a mim. Ele diz a você também, clame a mim. Porque eu quero anunciar coisas que vocês ainda não sabem. Coisas que vocês ainda não conhecem. E essa palavra moed era utilizada para as festas de Israel. E cada festa delimitava uma estação determinada. É algo que Deus mesmo estabeleceu. Ele determinou um ciclo para a vida. Jesus morre na Páscoa, uma festa. Ele ressuscita nas primícias, uma festa judaica. E Ele envia o seu Santo Espírito em Pentecostes. 3 festas, cada festa tinha um cumprimento imediato para Israel. Eram festas relacionadas à colheita, mas também um cumprimento profético em Cristo. E Jesus cumpre exatamente os 3 primeiros moedes, as 3 primeiras festas. E Ele faz isso, Páscoa, primícias e Pentecostes, com uma precisão perfeita. E ainda existem 4 moedes restantes. Eles são conhecidos como as festas de outono. E esses 4 ciclos não foram cumpridos na primeira vinda, mas eles serão cumpridos quando a volta de Cristo acontecer. Sim, eles apontam diretamente para a segunda vinda, para o arrebatamento, o julgamento e o reino. Mas às vezes nós nos perdemos tanto com coisas que ainda não conhecemos. Às vezes ficamos com tantos questionamentos, mas e isso e aquilo, quando tudo que Deus quer que você entenda é a estação que você está vivendo agora. É o moed dele para você hoje. Você tem discernido tudo o que está te acontecendo? Sua idade cronológica, sua família, o que você está passando? Porque não tem coisa pior nessa vida, é a gente viver fora do propósito, fora da nossa estação, fora daquilo que Deus tem para nós. Já percebeu pessoas que rejeitam os ciclos da vida? Pessoas que querem ser eternas crianças. Pessoas às vezes mais velhas, que às vezes a gente espera encontrar uma sabedoria, uma serenidade. E quando você vê, está fora do ciclo de Deus para ela. Gente que não consegue nem mesmo se vestir de forma que seja condizente com a sua idade. Estamos vivendo dias assim. Esta é uma geração que perdeu a noção dos ciclos. É o tipo do pensamento, eu posso ser tudo o que eu quero, eu posso fazer o que vier na minha cabeça, até que pode. Sabe, você pode escolher o que você quer fazer. E é algo que está dentro do seu livre arbítrio. Mas você não está livre das consequências dos seus atos. E isso realmente é um princípio imutável. O princípio da semeadura e da colheita. Quando Deus nos ensina sobre os ciclos, sobre as estações, Ele está nos ensinando sobre colheita. Ele está te preparando para a festa, para celebrar no tempo certo. Porque Ele conhece da vida melhor do que todos nós. Então, cada moed, cada ciclo é um ponto de encontro entre o nosso tempo e a eternidade, onde o céu se encontra com a terra, se choca, podemos até dizer. Tem momentos na nossa vida que a gente sente que está diferente. É ou não é? A gente identifica isso no casamento, na criação dos filhos, na vida profissional. Normalmente é de 7 em 7. Nada de numerologia, simplesmente Bíblia. Deus fez todas as coisas e descansou no 7º dia.
Deus também mostra ali para a cultura, nas leis cerimoniais, para Israel, ele falava o quê? De 7 em 7 anos, um ano sabático, um ano de descanso na terra, um ano de perdão de algumas dívidas. Mas aí quando se completavam 7 anos sabáticos, 49 anos, no próximo ano era o jubileu, o 50º. Nesse ano havia ali uma redenção, havia ali Jesus se manifestando na história, havia perdão de dívidas, havia libertação de escravos. Este era considerado o ano aceitável do Senhor. E é Jesus na nossa história. Ele é a graça de Deus sobre nós. Ele é esse tempo aberto, essa porta que nos convida a recomeçar uma história de liberdade. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Não mais escravos do pecado, não mais escravos do medo, não mais escravos da dívida, mas agora um tempo, um moed, preparado por Deus, guiado por Ele. Ele é Senhor do tempo, queridos. Muitos trazem doutrinas ali com a questão do sábado, porque não compreendem as Escrituras. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, Deus sacralizou o tempo em Cristo Jesus. Ele tocou o cronos com a eternidade, através de Jesus Cristo. Nós temos mania de sacralizar coisas, lugares físicos, geográficos. Aí eu vou na Terra Santa, porque se eu pisar naquela terra, Deus vai transformar a minha história. Eu vou bater minha cabeça naquele muro, porque se eu fizer isso, Deus vai tocar na minha vida. Não. Deus não sacralizou nada físico, nenhum espaço geográfico, porque Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele sacralizou o tempo. O seu tempo é diferente daquele que não crê em Jesus, porque você é um ser eterno, você vive para a glória. O tempo não te esguela, não te massacra, o tempo não te escraviza mais. E se você anda ansioso, sem tempo para nada, pare. Peça socorro ao seu Deus, peça a Ele para organizar as coisas, grite a Ele. Porque Ele é Senhor do tempo. Ele pode trazer um tempo novo de descanso sobre a sua história. Foi o que aconteceu em Siló. Havia chegado então aquele momento. Porque o moed, ele pode trazer essa ruptura, né? Porque quando o céu se choca com a terra, algo acontece. Quando Jesus entregou o Espírito dele para Deus, a terra estremeceu. Sepulcros se abriram. Mas era algo tremendo que estava acontecendo. Ele estava vencendo todo principado e potestade. Ele estava expondo a vergonha, todo demônio, todo anjo caído, toda ação demoníaca. E na nossa vida também é assim. Às vezes você está aí no reboliço, não se desespere. É sinal de que o Senhor está interceptando um caminho que ia te levar para a morte. É sinal de que Ele está abrindo uma ferida para arrancar o carnegão, para arrancar a causa de uma vida tão sem direção, de uma vida tão vazia. Mas a promessa dele é que aquele que abre a ferida a atará. Aquele que faz o rebuliço acontecer, vai recomeçar com você uma nova história, um novo caminho, onde você vai desfrutar do ano aceitável do Senhor. Do milagre que só Ele pode fazer. Foi isso que aconteceu ali com aquele povo. Veio o rebuliço, a arca da aliança foi levada, mas Deus não abandonou aquele povo, não. Os inimigos de Israel não ficaram tranquilos, não. Foi maldição atrás de maldição, até que eles falaram, leva essa arca de volta.
Ei, recebe algo da parte do Senhor. Este ano que está batendo a porta é ano de restituição. Deus vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Vai se preparando porque tem uma virada de ciclo. E Deus não faz nada sem te preparar. Vinho novo só vem sobre odres novos. Deus está preparando a terra. Ele não vai desperdiçar semente. O povo de Deus se arrependeu. Oh, Jesus é aquele que nos convence. O Espírito Santo nos convence do pecado. Ele te convence. Não é da sua mente, não. É o Espírito Santo mesmo que está te falando. Não vai mais lá, não. Não entra mais naquela roda de conversa, não. Ei, sai daquele grupo. Pare com aquelas práticas. Se posicione verdadeiramente com o Senhor. Ele quer fazer coisas grandiosas. O lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. O povo de Deus se arrependeu dos seus pecados, se voltou para o Senhor e alcançou misericórdia. Os filisteus sofreram tantas maldições que decidiram devolver a arca da aliança para Israel. Deus tem um encontro marcado com você. Toda mensagem, ela tem que ter um plano de ação. Toda vez que você vem para o culto, você sai dali já pensando, opa, amanhã eu vou fazer isso. Toda mensagem, porque a palavra de Deus não volta vazia. Senão você terá perdido o seu tempo e eu o meu. Nós estamos aqui rendidos a Deus. E tenha certeza, Ele quer fazer novas todas as coisas todos os dias. Ainda tem muito para mudar em nós. Ainda tem muita coisa para ser transformada. Mas vai ser de fé em fé, de glória em glória. Se você simplesmente se render à voz dEle a cada dia, Ele vai fazer e não vai doer. A bênção que Deus dá não nos acarreta dores. Só vai doer se você for para bem longe, for se distanciando. E aí, para te trazer de volta, sempre terá um impacto. Sempre será doloroso. Porque o salário do pecado é a morte. Então, aqui nós vamos entender sobre esse discernimento do tempo. O discernimento do tempo é algo estratégico. Tudo o que Deus nos fala tem propósito, porque Ele já conhece o nosso futuro. Aquilo que você nem imagina que vai acontecer, Deus já sabe e está te preparando hoje. Porque quando chega, não dá tempo de se preparar. Olha o que diz lá, 1 Crônicas 12, 32. Nós vamos lançar os olhos sobre uma das 12 tribos. Você já deve ter ouvido falar dela. Os filhos de Issacar. Bom, da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Essa tribo, ela tinha uma característica, eles entendiam quando e como. Isso nos dá uma fórmula. Tempo certo mais ação correta é igual propósito alcançado. Vamos comigo? Tempo certo, ação correta, propósito alcançado. Não dá para andar distraído, aleatório. Igual muita coisa que está acontecendo na internet. Sabia que o inimigo é assim? Ele faz uma coisa, ele te chama a atenção aqui, para que todos estejam olhando aqui, mas o que está importante mesmo, o que está acontecendo, ele está fazendo aqui, ó. Mas Deus prepara os seus para discernir essas coisas. O diabo está lá fazendo as firulas, você olha e fala, quero ver isso não. Essa notícia, nem vou olhar, nem vou ouvir. Nós somos um povo diferente. A gente medita em outras coisas. O seu assunto é o mesmo do ímpio, tem que ser diferente. Só conversa na mesa. O assunto que permeia a sua casa.
Porque nós somos como a tribo de Issacar. Nós discernimos os espíritos, discernimos os tempos. Deus faz isso em nós. A Bíblia vai nos dizer que nós discernimos todas as coisas, mas nós não somos discernidos. O diabo não consegue entender o plano de Deus na nossa vida. Ele não sabe como Deus vai cumprir a promessa dele para você. Por isso que você tem que ouvir a voz de Deus e obedecer. Nem sempre vai ser tão lógico, nem sempre vai ser tão óbvio. E os filhos de Issacar, eles tinham essa característica. Quando Israel precisava de uma direção, Issacar trazia a chave. Essa tribo aparece na genealogia de Israel como um povo agricultor, ligado à terra e às estações, ao moede de novo. O cultivo também era o ofício de Issacar, e isso reflete um dom espiritual que Deus nos dá. Sabe qual é esse dom? Saber o tempo de plantar e saber o tempo de colher. Eita! Tem gente fazendo a coisa certa na hora errada. Tem gente colocando seus sonhos que estão todos permeados da palavra, sonhos que provêm do alto, que tem a ver com o seu chamado, compartilhando com pessoas erradas. Sem discernir. Mas hoje o Senhor está liberando uma unção de discernimento sobre nós aqui, porque nós precisamos mais do que todos os outros dons. A igreja precisa do discernimento de espírito. São dias difíceis em que o nosso adversário, ele está se travestindo de anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos. E a Bíblia vai nos dizer que esse dom de saber plantar e saber colher vai nos fazer sobreviver a todas as estações. É um dom que te coloca num lugar de governo. Está no inverno sombrio, você está governando. Porque não é a estação do ano, a estação da vida que define o que você vai realizar. O que define é a semente. É a semente que você vai plantar e a colheita virá. Não se canse de semear, não se canse de confiar em Deus, não se canse de esperar no Senhor, porque a colheita virá. Deus tem um tempo designado para você. Enquanto Zebulon navegava, Judá guerreava, e Issacar lia os sinais dos tempos. Uma herança recebida antes do tempo pode se tornar uma maldição terrível. A coisa certa no tempo errado se torna coisa errada. Issacar orientava o que Israel devia fazer em concordância com o calendário do céu. Você conhece o calendário de Deus? Você tem orado a Deus a respeito dos seus próximos passos, das suas decisões? A vida não pode ser assim tão corrida que vem dia e vem noite. Você deita, dorme, acorda, trabalha, paga conta, e tem problema, resolve problema, e parece que você está numa roda viva. Não, Deus não nos chamou para esse estilo de vida. O nosso estilo de vida é guiado por Deus. Ele manda você ir, você vai, você sai do padrão. Via de regra, Deus vai sair dos nossos planos. E não se frustre, não fique abatido, porque as coisas não saíram conforme você planejava. É assim mesmo, é o modus operandi do nosso Senhor, porque dessa maneira Ele está confundindo o nosso inimigo. Aceite de bom grado, seja como a água. A água na Bíblia é a tipologia do Espírito Santo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que a água faz diante de um obstáculo? Contorna, passa na fresta, passa por cima. Foi para isso que Deus te chamou, para transpor muralhas, para fazer o que é necessário, para saber conduzir situações difíceis. Você é aquele que entra no conflito e piora o conflito? Ei, não foi para isso que Deus te chamou, não. O nosso ministério é o ministério da reconciliação.
é o ministério global de todos os que creem em Jesus Cristo. Porque nós fomos reconciliados com Deus e Ele quer fazer através da nossa vida o mesmo. Deixa Deus te usar para ser um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão encontrados como filhos de Deus. Contorne situações. Não entre para destruir. O diabo quer ver o circo pegar fogo. Ele lança faísca e ele já sabe que seu temperamento está aí, ó. A Deus dará. Pois o dom do Espírito, naquele fruto está o domínio próprio, está a mansidão, estão virtudes e características das quais nós precisamos todos os dias. Sabe, Isacar orientava o que Israel devia fazer. Assim, eles discerniam o momento de agir. Às vezes, tem pessoas que acabam tomando os pés pelas mãos. Age na hora errada. Peça orientação. Não sai fazendo no calor da emoção. Nunca firme aliança no momento de uma grande alegria, no momento de uma vitória, de uma alegria, você está ali empolgado, entusiasmado, faz compromisso, faz aliança, nem perguntou para Deus. Lembra que depois vai ter que colher. Lembra que depois vem o resultado. Entenda essa palavra. O que Deus está falando conosco é que nós precisamos ter sensibilidade espiritual, entender o tempo de Deus, responder adequadamente. Jesus fala sobre discernir sinais. Vamos ver as palavras do nosso mestre? Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, do versículo 54 ao 56. Redobre a sua atenção, nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, e como não sabem interpretar o tempo presente. Nó, palavra dura, hein? Ainda bem que ele estava falando ali para os fariseus, né? Ou será que ele está falando com a gente? Você treme? Eu tremo. Ah, porque ano que vem é ano de eleição, e aí já começa a mesma ladainha, meu Deus, misericórdia. Será que esse é o moede mesmo de Deus? Discernir o tempo presente. Deus continua governando sobre a terra. O que Deus está fazendo tem a ver com o propósito eterno. E você está entrando nessa história como? Para ser um manipulado? Um fantoche na mão das massas? Massas que estão sendo manipuladas? Ou você entende a profecia, ou você se guarda naquilo que Deus quer fazer na sua família, ou você tem ensinado seus filhos a discernir também os dias. Jesus foi muito severo, ele veio falar que existem ciclos sagrados estabelecidos por Deus desde o Antigo Testamento para revelar seus planos e apontar para Cristo. Jesus estava falando com os fariseus, vocês não estão entendendo nada. Vocês olham até para o céu, tentam discernir, estão diante do próprio Rei da Glória. Eles estavam rejeitando o Deus vivo diante deles. Eles não estavam identificando o tempo da graça que havia chegado para eles. Era um tempo de transição. Estava prestes de ser aberta a porta da graça, o tempo de salvação para todas as nações, para os gentios, e aquele povo estava fechado para interpretar o tempo presente.
A verdade sobre isso é que nós não entendemos naturalmente as coisas de Deus. Nós necessitamos da revelação. Nós necessitamos da unção, necessitamos da comunhão. Tem muita gente achando assim, já recebi Jesus, vivo a minha vida aqui, do meu jeito, eu estou eleito, predestinado. Quando tocar o alarido das 7 trombetas, vou subir. Tem gente que nem acredita em arrebatamento. Tem uns que perdem tempo discutindo, debatendo doutrina. Nós não entendemos que Deus vai revelar o moed dele através de filosofia humana, através de sabedoria humana. O evangelho é poder de Deus para transformar vidas. Se essa palavra não está servindo para mudar a sua vida, você precisa acender a luz de alerta. Se posicione hoje. Deus tem coisas tremendas para fazer em você e através de você. E não deixe para amanhã, porque o tempo urge. A verdade é essa, a oportunidade vai te visitar. Existe uma graça liberada para este novo ciclo da sua vida, você crê? Mas então reconheça essa visitação, posicione-se no Senhor. Jesus estava ali, queridos. Jesus estava ali na seara com seus discípulos. E eles começaram a colher espigas de milho. O que eu mais gosto de Jesus é isso. Ele quebra paradigma, né? Ele ainda faz isso nos nossos dias. Era sábado. Os religiosos condenavam quem fizesse qualquer coisa naquele dia, não podia trabalhar, tinha que ficar ali, sem fazer nada. E Jesus, intencionalmente, no sábado, curava. Jesus, intencionalmente, no sábado, estava ali com os discípulos, indo de um lugar para o outro, trabalhando, pregando, curando, libertando. E os discípulos colhiam ali, para matar a fome, espigas de milho. Provavelmente estavam há muito tempo sem se alimentar, pois estavam comendo milho cru. E Jesus os observava. E em momento nenhum, Jesus os criticou pelo fato de ser o dia de sábado. Jesus estava preparando os seus discípulos para serem colunas, para serem apóstolos de sua igreja, porque Jesus os estava ensinando a dialogar com o tempo que estava a começar. Jesus está nos ensinando hoje a dialogar com o nosso tempo. Mulher pregando, não pode não. A Bíblia diz que a mulher tem que ficar calada dentro do templo e não pode ensinar. Eita, moede, religiosos, não estão entendendo o tempo da graça, não estão entendendo o tempo da história. Mulheres estão em todas as esferas da sociedade, em cargos de chefia. Mas isso é no mundo, mas no altar de Deus não pode, será? Aquele que apareceu primeiro para as mulheres, aquele que enviou uma mulher que ganhou uma cidade inteira para ele. E será que nós vamos parar por causa das críticas? Será que nós vamos nos amedrontar, nos envergonhar? Eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele é poderoso, e aonde Ele quiser me levar, irei, e você deve fazer o mesmo. Não deixe ninguém limitar a sua voz, nem dizer o que você pode fazer ou o que não pode. Estamos vivendo num tempo de virada, numa transição. Não estamos presos em gestos religiosos, em um ritual vazio. Nós temos um Deus vivo que nos instrui. É Ele que fala com você. Tenho isso contigo. Ele não nos deixa despercebidos, sem preparo. Você precisa ter essa sensibilidade para perceber os ciclos. De quando em quando a história se corrige. Deus não entregou a história às forças fortuitas, anônimas ou casuais, como querem dizer na formação do mundo, um Big Bang, uma grande explosão. Não.
existe um Criador, existe uma mente poderosa, existe um Deus, nosso Salvador. Ele se importa conosco. Ele entra na nossa história e Ele faz o que precisa fazer. Não tem nada a ver com aquilo que o homem deseja, mas tem a ver com o que Deus deseja. Existe alguém que está no trono, o único digno de abrir o livro, desatar os seus selos, levar a história ao seu ponto ômega, ao seu ponto final. Sim, Deus está conduzindo a história, e se você deixar, Ele vai conduzir você ao melhor ciclo da sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele a cumprirá. Não retenha a sua mão para aquilo que Deus te chamou. Ponha a sua mão no arado, sirva, seja fiel no pouco. Olha para Ele, o tempo da graça, o chamado ano aceitável do Senhor. Perdão de dívida, libertação de escravo, descanso para o povo. Jesus é o Senhor do tempo. Sim, Ele é Siló, um encontro marcado por Deus. A arca voltou a estar no meio do povo. A arca da aliança simboliza Jesus, apontava para Cristo. Dentro dela ali estava a tábua da lei, a vara de Arão, estava um maná. Isso significa Deus conosco, é direção para nós, é a palavra dele no nosso coração, iluminando o nosso caminho, é a direção e a provisão, é Ele mesmo confirmando o seu chamado. A vara de Arão é essa, não se importa com o que estão dizendo. O que falaram de Davi? O próprio irmão dele falou, aquele pastorzinho daquelas poucas ovelhas de meu pai, não deram nada por ele, mas Deus deu tudo. Podem não dar nada por você, mas o seu pai dá tudo para te ver crescer, para te ver desenvolver, para te ver romper obstáculos, porque para isso você foi chamado, para desfazer as obras do diabo, e para isso você precisa dele. É Ele com você.